E aí, galera, beleza? Hoje o papo é com alguém que une saúde, ciência e superação. Ele é médico cardiologista e também triatleta. Com vários Ironmans no currículo, um exemplo de quem cuida dos outros, primeiro começa cuidando de si mesmo. Então, bem-vindo, doutor Anderson Telles, ao podcast Bem-Estar em Foco. É um prazer te ter aqui e conhecer um pouco da sua história. Bom, o prazer é meu, né? Falar de esporte, uma coisa que a gente está super ligado, Sim, linkar o esporte com a saúde, com a cardiologia, isso é super interessante e a gente tem um tema muito abrangente hoje para conversar. pô, vamos embora. Mas antes de tudo, como como um cardiologista decide encarar essa linha do Ironman? O que que passou na sua cabeça? Onde foi que o senhor começou? Como começou? A gente até brinca, será que eu caí muito da rede quando era criança, né? Para encarar Iron Man? Isso começou interessante por tá sendo entrevistado por você, porque eu não tinha em mente. Uhum. E eu comecei justamente lá no Franklin, Sim. né? Lá em 2020, 2021, comecei a correr e tomei gosto. E eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Em uma desses finais de semana, numa conversa daquelas, das resenhas pós-treino, Sim. conversando com o Dr. Nelson e com a galera, ele falou, não, eu queria pedalar e tal. Ah, tem uma loja que vende bike. Aí eu fui lá, comprei uma bike e já fui pedalar com o Dr. Nelson. É engraçado porque eu caí no Caraca. primeiro pedal eu já caí e tal, mas não desisti. Corri a São Silvestrinha que tinha no Ah, sim, Franquinei sim. todo ralado, cheio de curativo. E assim, pô, e eu sempre olhei os colegas fazendo Ironman, né? Eu tinha alguns colegas que eu seguia no Instagram, eu falei, cara, um dia eu ainda vou fazer isso aí. Eu acho que é legal e tem tudo a ver com a cardiologia. E assim, eu iniciei dessa forma. Uhum. E aí contratei alguém para me dar aula de natação, não sabia que era tão difícil, até hoje ainda não consigo ter uma performance tão boa, mas foi dessa forma. Mas é porque, assim, o esporte está extremamente ligado à cardiologia, Sim. né? Eu preciso controlar o peso, eu preciso fazer uma dieta, eu tenho que ter disciplina, né? Eu tenho que ter uma resiliência muito grande. Então, o Ironman une tudo isso, Sim. né? Ele une acordar cedo, ter a disciplina para isso, dormir cedo, ter uma qualidade de sono, se alimentar muito bem, Com certeza. né? E atividade física diária. É tudo que um cardiologista merece, Sim. né? Orientar o paciente e Dá um exemplo, né? eu dou exemplo. Exato. Ah, então o senhor acha que isso também conectou o senhor com os pacientes, tipo, realmente para poder não só passar isso, essas informações para eles, mas, como você citou, dar o exemplo também? Acho que deixou mais conectado essa relação entre paciente e médico? Rainer é uma coisa interessante, porque existem até estatísticas que menos de 30% dos médicos orientam o paciente a fazer atividade física. Sim, E assim, dificilmente você vai ver um médico que não faz atividade física, obeso, ele enfatizar isso para o paciente para perder peso e para fazer atividade sim. física. Não ocorre. 30%, menos de 30% acontece isso. Caraca. Eu sinto no consultório que Aham. muitos pacientes têm o orgulho de ter um médico que é atleta, que faz atividade física, eles curtem no Instagram, Sim, eles comentam nas postagens, porque eu oriento sempre, sai no receituário, aham. sai a medicação e sai musculação, atividade de equilíbrio, mobilidade, suplementação, Sim. algumas vezes na nossa alimentação, né? Lógico que a nutricionista é encaminhar, o paciente é encaminhado, mas eu tento inserir o paciente na atividade física. Sim. E, e eu tenho muito êxito nisso, porque eu falo, o paciente vai falar para mim, eu não tenho tempo, doutor. Falei, eu acordo 4:30 da manhã para treinar. Que horas você acorda, Sim, tá certo. né? Exatamente isso. Mas doutor, eu não consigo 3 vezes por semana. Eu treino todos os dias, 2 vezes por dia. Qual é a sua justificativa agora?
Esse é o ponto X, porque Então, muita gente assim, vê isso, né? é muito legal. E eu acho que eu cresci muito com a coisa do nutricionista, por exemplo. Porque eu achei uma das coisas que eu acho mais interessante. Como é que você dorme? A tua saúde está extremamente ligada à qualidade do teu sono. Sim. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço é: você dorme direito? Não é? Caraca. É muito interessante isso. Sim, sim. E tá ligada a muita coisa do sono, né? Realmente é relacionado a tudo. A recuperação, a você perder peso, a você ganhar peso, a você ganhar músculo, a você recuperar de uma lesão ou não. Tudo é relacionado ao sono. Então, se você tem o melhor remédio é o sono. É, Uma boa qualidade de sono, no caso, você dormir bem em uma noite, vale muito mais do que você ficar se medicando ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. é Então é interessante legal. porque na cardiologia, a obesidade é a nossa pedra no sapato. Sim. E aí, falando de sono, os pacientes frequentemente têm apneia do sono, né? E tendo apneia, facilita que eles possam apresentar arritmia, Uhum. cai no cardiologista. Obesidade, hipertensão, cai no cardiologista, Sim. né? Então, assim, acaba que o cardiologista que não atenta para a qualidade do sono do seu cliente, ele já não está fazendo 100% do seu trabalho. Caraca. Isso é muito, muito interessante. E, doutor Anstelis, como a sua formação médica influenciou a forma como você consegue enxergar o esporte e o desempenho físico durante suas consultas? Ó, é interessante que eu tô terminando até uma especialização em cardiologia do esporte e exercício, justamente porque o esporte é muito mais abrangente. A gente está falando aqui de pessoas que fizeram um Ironman, Uhum. mas eu tenho pessoas que não conseguem levantar da cadeira. Sim. Eles não têm condições de levantar de uma cama, né? Eu tenho pessoas que têm um coração totalmente debilitado, Caraca. né? Eu tenho pacientes pós-infarto, aneurisma de aorta, estenose aórtica, que são algumas patologias extremamente graves. E de que forma o médico se comporta, né? Eh, e não, a cardiologia clínica, ela não, quando você forma, você não tem essa ideia específica, você tem uma ideia mais geral. Sim. Quando você faz cardiologia do esporte e do exercício, você aprende mais especificamente essas patologias e de que forma você vai desenvolver esse paciente para quê? Para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a mortalidade. Então, assim, a minha formação médica, hoje, uma das apresentações clínicas frequentes, insuficiência cardíaca, nós temos algumas medicações que são os pilares do tratamento. Entendi. Mas um dos pilares é a atividade física. De que forma? Como progredir? Porque muitos colegas, muitos pacientes olham, eles querem fazer aquela performance. Nem tudo é performance, né? Sim, sim. Nem tudo é performance. Muitas das vezes é deixar o paciente em condição de não se tornar um idoso frágil. Sim, Por quê? exatamente. Porque o idoso frágil, quando ele adoece, para ele voltar a qualidade de vida é muito difícil. Mas se eu evito que o paciente passe de idoso, sempre idoso rígido, para não frágil, mesmo doente, ele não cai N- para idoso frágil e Não fica. regride Ele mais. tem condições de decolar e sair da patologia e se manter estável. Sim. Pô, muito interessante, muito legal isso, cara. E em questão disso, a gente falou sobre, o senhor citou sobre alguns médicos que tipo, não colocam a atividade física por exemplo, como uma forma de medicamento, no caso, uma forma de medicação para que para que o paciente possa melhorar. A gente vê isso também muito, eu pelo menos vejo muito isso, o pessoal chegando com um laudo médico lá na assessoria, dizendo, mas é que meu ortopedista disse que agora eu não posso mais praticar atividade física. Aí dá um laudo lá dizendo que não pode mais praticar atividade física porque pode ser um risco para articulação, para o joelho, para tal osso que tá frágil, sendo que isso causa um susto no paciente, né? E falando em questão no caso da sua área,
Você acha que muitos outros médicos também dessa área também passam esse laudo, assim, de que realmente não pode fazer atividade física? E não pode mesmo? Ou sim, o paciente pode voltar, mesmo tendo um problema como esse, de arritmia ou alguma coisa do tipo, como... Não, é difícil sim. Rainer, uma coisa é a ortopedia, uma coisa é a Aham. cardiologia. Sim, sim. É, mas eu acabei de falar, quando você faz uma subespecialidade voltada Uhum. para o esporte, você começa a entender o paciente de forma diferente. Sim, Porque o paciente, ele não faz lá atividade física só para se manter estável, tem a parte psicológica, sim, com a certeza. estabilidade mental do ser humano, Sim. né? E eu acabei, tenho até exemplos, né? Eu fui em alguns ortopedistas que eu tive a oportunidade de conversar e alguns tiveram esse posicionamento. Mas quando você tem a oportunidade de conversar com vários colegas que estão envolvidos no esporte, com a ortopedia e medicina do esporte, Sim, talvez essa visão seja diferente. entendi. Você possa ter uma segunda opinião e que essa opinião esteja mais Sim. relacionada à verdade com relação ao esporte. Não que todos sejam, Aham. né? Sem Algumas lesões generalizar, né? realmente são proibidas no esporte X, mas eles Sim. podem ser encaminhados para uma outra Atividade, né? modalidade. É preciso entender isso, eu Sim, sim. preciso trabalhar as modalidades, porque o paciente vai morrer mais se ele for fisicamente inativo, Sim. e ele vai viver mais e evitar uma série de doenças se ele for fisicamente ativo. Uma curiosidade: o paciente que é fisicamente ativo evita 40% do risco de câncer. E os pacientes que tiveram câncer e são fisicamente ativos evitam 25% de recidiva de câncer. Caraca. Isso é uma cacetada Sim, sim. na cabeça de alguém que proíbe um paciente de fazer atividade física, Sim, não é? com certeza. A cardiologia, ela pensa diferente, mesmo que não seja cardiologista do esporte. Aham. Muito frequentemente o cardiologista nunca vai deixar o paciente inativo, Sim, porque ele sabe que aumenta a mortalidade, aumenta o risco de várias doenças. Então, é bem difícil. sim, sim. Pô, que legal. E existe algo, doutor, que você vê na sua prática médica que te motiva sempre a continuar tanto competindo quanto cuidando da sua própria saúde? Na minha prática, eu trabalho com pacientes mais preventivos, pacientes normais. Uhum. Eu tenho pacientes extremamente graves, porque eu sou o ecocardiografista responsável pelos exames do 28 de agosto, por exemplo. E lá eu vejo a real consequência de não fazer atividade física, a da obesidade, do sedentarismo, do tabaco, né, do Sim. fumo, que graças a Deus a gente reduziu bastante, Pô, que bom. do excesso de álcool, do consumo de álcool. E lá estão muitos destes pacientes que não priorizaram a saúde, fizeram uso, né, de álcool, tabaco, drogas inclusive, ou então simplesmente não fizeram uma dieta adequada, não fizeram atividade física, e aquilo é como se fosse uma consequência do hábito de vida. Então, o que me motiva? Duas coisas: eu tenho que ser um exemplo para os meus pacientes, eu tenho que manter a minha longevidade para a minha família, para as pessoas que eu amo, Sim, muito importante. e eu também tenho as pessoas que eu vejo que não fizeram e hoje colhem um fruto amargo. Então, não faltam são motivações, né, para Sim, você fazer sim. atividade física. Coisas que que você vai aprendendo, no caso, ali com a sua prática, né, sua profissão, você vai vendo e levando ali como uma forma de, então, de aprender mais e até
como posso falar, como posso estar, sobre cuidar mais da saúde, porque o senhor vê que aquela pessoa talvez não teve a oportunidade, ou até teve, mas não soube aproveitar, então, a oportunidade de É. cuidar do corpo para ter essa longevidade, né, como o senhor citou. E a gente já até, você já citou sobre isso, mas na sua visão, o esporte pode ser sim um remédio preventivo real pra galera que. Ah, são inúmeros os trabalhos já evidenciando isso. Isso não se discute mais. Uhum, O esporte é, sim, uma atividade preventiva. Acho que é extremamente abrangente, ansiedade, sim, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas. Então, assim, e eu acabei de citar para você 40% de chance menos câncer, sim, vinte e sim. cinco por cento menos recidiva de câncer, né? Pacientes de câncer de mama que são fisicamente ativos respondem melhor ao tratamento, recidivam menos, né? Então, assim, se a gente for contar e levantar na literatura aí, são inúmeros. Então, assim, isso não se questiona mais. Entendido. Isso é muito bom. Aí a gente falou, citou muito sobre a questão da obesidade, né? Que pode causar muitos problemas cardiológicos, mas aquelas pessoas que não são obesas, que são aquelas pessoas que podem comer muito ali, comem muito e mesmo assim não engordam e acham que estão saudáveis. Essas pessoas também, o senhor já chegou a atender esse tipo de pessoas que se alimentam de uma forma ruim e acaba prejudicando também? A gente tem alguns pacientes, né, que exageram na comida, pelo próprio metabolismo, muitas vezes não engordam, Uhum. mas a gente precisa separar a coisa de ver a composição corporal, às vezes Sim. não é a mesma coisa, quantidade de músculo. E outra coisa, não deu problema ainda, Uhum. né? Algumas vezes o corpo se adapta, o pâncreas começa a fabricar mais insulina, tentando controlar a glicemia, né? O fígado está lá trabalhando com os seus receptores, controlando o Sim, colesterol, mas uma hora tudo satura. sim, com E aí certeza. você vai formando processo inflamatório, placa de carótida, placa na coronária, placa nas artérias das pernas. Não é que esteja zerado, não é que não, o problema não é só a obesidade, Sim, né? A inflamação também é um problema, né? Então esses pacientes, provavelmente, não fazendo uma dieta adequada, eles estão mais inflamados. sim. No caso, estão consumindo alimentos que causam inflamação no corpo, né? Exatamente. E para vocês entenderem, Dr. Anderson Teles é um amigo de longas datas já. E foi muito legal, como ele falou. Ele começou a treinar na assessoria do meu pai e a gente se conheceu lá. E desde então, somos conhecidos. Ele também também já fui paciente dele, inclusive. Sempre que eu preciso do meu Avaliação, atestado de avaliação pré-participação, né? pré-participação das minhas provas, é ele que me atende, consegue para mim. E então, assim, não é qualquer pessoa que está aqui. É um cara que é sensacional na sua profissão, como pessoa também, é uma pessoa incrível. Então, esse aqui que vocês estão vendo hoje é o Anderson Telles, mas eu quero que o senhor explique quem é o Anderson Telles, para a galera realmente entender antes de a gente continuar aqui todas essas perguntas que agora que vai ser sobre a sua história no triatlon. Ah, o Anderson Telles é o esposo da Sueli, o pai do João e do Pedro, e que adora esporte. Nem sempre tive a mesma oportunidade que eu tenho hoje de fazer. Tive que correr muito atrás de trabalho e de estudo, e isso atropelou o meio do caminho aí. Mas eu também gosto muito de cardiologia e gosto do esporte. Então eu uni as duas paixões numa só, né? O Ironman, o triatlon, a natação, corrida, bicicleta, tem tudo a ver com a prevenção de doenças cardiovasculares e eu também uni a competitividade, que eu sempre tive essa característica. Eu tenho um primo que ele acha engraçado e que ele diz: Poxa, se não for aloprado, não é o Anderson. É mais ou menos assim.
porque a gente já vai conversar sobre a história, a minha história no triatlon, e é engraçado porque eu já comecei com Iron Full, né? E todo mundo fala, você tá doido? Você começou pelo Full? Ah, se era pra treinar, vamos treinar para um Full logo, né? Caraca, então já começou realmente arrochado. Cara, então antes Teles, doutor antes Teles, como foi a sua preparação para o seu primeiro Ironman? Qual foi o teu maior desafio, tanto mental quanto físico, quanto em questão familiar mesmo? Porque a gente sabe que para se preparar para uma prova dessa envolve tudo isso. É, eu acho que a gente primeiro aproveitar o podcast para a gente entender que a gente precisa de uma avaliação pré-competição. Sim, Você não entra em competições desse nível sem uma avaliação cardiológica adequada, né? Não é porque você tem 30 anos, 40 anos, sempre fez atividade física que você não tem doença. Primeiro tem a sua carga genética, tem a sua exposição ao meio ambiente, a exposição a dietas inadequadas. Então, assim, você precisa estar saudável para iniciar uma atividade física de alta performance, porque a gente aqui está tratando de alta performance. São competições que começam ali de 1h30, para 2h30 de um olímpico, 5h30, 6 horas num 73, 10 a 13, 16 horas de uma atividade física num Ironman. Então, assim, pré-participação, passa no médico, vê a parte cardiológica, vê o que você está precisando na parte médica. Segundo, nutricionista é um profissional indispensável neste critério de performance. Como eu falei, dormir bem, comer bem, tem uma avaliação pré-treino, então tem que ter uma dieta, né? Você tem que estar carregado de energia para você fazer o treino, porque são treinos diários de 1h30, 1h10, pela manhã, mais 1h, 1h30 à tarde. Isso eu estou falando no menor tempo que a gente consegue, né, definir. Finais de semana, 3, 4 horas de treinamento. Então, assim, o tanque tem que estar cheio. Nutricionista, fenomenal. Se você não tem, você está em risco para começar uma atividade física dessa. E isso é em toda a tua história de atleta, você precisa desse suporte. Então, assim, como foi a minha participação? Eu tive um suporte nutricional adequado, né? Eu, como médico, já tinha uma avaliação adequada também, né? E aí é importante você também não partir do nada, você tem que ter uma assessoria que te dê uma segurança, uma assessoria que tenha um lastro de experiência, que já tenha levado vários atletas para uma competição, para ele poder te dar segurança de treino. Por quê? São volumes muito altos de treino. Para lesionar e você ficar sem treinar e ficar estressado, dar uma frustração muito grande, é muito fácil. Então você tem todo um preparo. E eu vou e apesar de ter feito um full logo de início, eu vou dizer que foi um erro meu, porque eu acho que todo atleta tem que fazer esse percurso de preparar o organismo, preparar um músculo, é glúteo, é perna, a parte cardiovascular, é o condicionamento físico no geral. Eh, e assim, a assessoria é extremamente importante. Para o full então, meu Deus, né, são muitas horas, 17, 18 horas de treinos semanais. Então, a minha preparação foi extremamente, eh, foi estudada, eu tinha uma assessoria adequada para fazer isso, tive suporte nutricional e eu contava com apoio, né. Eu contava com alguns amigos que nadavam comigo e nos finais de semana, tinha um carro que ia
comigo também pedalando, porque você tem que saber trocar um pneu, você está sujeito a Sim. acidentes, e então o ideal é não pedalar só, pedalar com alguns amigos ou com o suporte de um carro, de um familiar. E uma hidratação, e intratreino também é extremamente importante, né? Sim, Uma é importante. hidratação extremamente importante, uma suplementação carboidrato hora é importante. Então isso, nutricionista, praticamente você é carregado pelo nutricionista para fazer uma atividade física Exatamente. dessa. Exatamente. E muita gente acaba esquecendo isso e vai na loucura ali, né? Você corre muitos riscos, né? Sim. Então, e hoje, eu vejo muita gente empolgada com a atividade do triatlon. Eh, a verdade é essa, porque Sim, abre vamos 24 horas, já exatamente. acabam as inscrições, né? Sim, sim. Então, assim, mas precisa deixar esse entendimento. Isso não é brincadeira. Isso lesiona não só a parte cardiológica, Sim. a parte ortopédica, né? E existem adaptações cardiológicas do atleta São que precisam ser ser respeitadas vistas, também, ser né? respeitadas. O átrio cresce, o ventrículo remodela, só que eu tenho que fazer exames periódicos, porque eu tenho que discernir o patológico do fisiológico, Sim, do coração doente e do coração do atleta. Isso é importantíssimo. Isso você só vai saber se você passar no sim, cardiologista, exatamente. né? Pré-treinos que são com anfetaminas, muita cafeína, geralmente causam arritmias, taquicardias desnecessárias. Então, assim, isso tudo precisa ser visto com muito cuidado. Quando você vê lá no Instagram todo mundo feliz, no pódio, outros fazendo várias fotos, precisam entender que aquilo foi um processo. Sim, é muito Ni bonito de se ver, né? Mas ninguém chegou lá do nada. Tem exatamente. todo um trabalho, tem um sacrifício muito grande do atleta, tem um investimento financeiro Sim, muito muito grande do alto atleta também. para ele chegar lá. Não são só tênis caros, a Exatamente, sim. suplementação, suporte nutricional, bicicletas que estão cada dia mais caras, Sim, daqui a pouco eu não sei onde vai parar isso de tão também não caras, sei, né. espero que pare lá. Espero que pare. Mas eu fiquei bem feliz, eu tive uma preparação bem feita, Sim, apesar de ter feito o primeiro um full, mas eu treinei mais de um ano para isso, né, eu me preparei, mas eu sim, acho que eu poderia ter feito alguns 73 para poder chegar lá no full. sim. Mas o senhor acha então que pode ter impedido em uma performance melhor então na sua prova? A minha prova do full foi bem complicada. Eu tinha um síndrome do trato iliotibial Sim, e para quem já teve e quem não teve também, depois de algum tempo de corrida, você começa a ter uma dor insuportável que te obriga a parar. E aí eu pensei: "Não, eu vou nadar, vou pedalar e quando eu for correr, vou estar a aquecido. metade eu vou correr com dor, mas a metade eu fico sem dor". Mas não aconteceu. Na bike, na primeira volta eu já estava com dor. Caraca, Então assim, eu fiz a maior parte do percurso com muita dor, mais de 50% mais da de prova. 50%. Mas você tem que entender a parte psicológica do negócio. Sim, Tanto é que as pessoas falam que o Ironman foi feito para pessoas mais maduras, porque já estão preparadas psicologicamente para o problema. E eu, em uma das voltas, correndo lá num pace de 6, já tinha tomado vários anti-inflamatórios. Chegou um amigo, que inclusive trabalha vendo e mostrando para as pessoas como a mente consegue ser poderosa, que era um colega, não lembro o nome, Gildo Afonso. Ele tinha esclerose amiotrófica, se eu não me engano, e ele tinha passado um tempo internado, esclerose múltipla, e ele não escrevia o nome dele.
ele não se alimentava. Caraca. E ele simplesmente saiu do quadro, treinou o suficiente e estava lá no Ironman comigo. E ele passou do meu lado e ele era da minha mesma equipe, só que ele treinava em São Paulo e eu em Manaus. E aí ele falou: vamos lá, a gente consegue. Aquilo me encheu de alegria, me encheu de ânimo, que eu comecei a correr às 5h20, fiz uma volta muito melhor do que aquela que eu tinha, que eu estava fazendo, Sim. e não terminei no tempo que eu gostaria, mas consegui ver o potencial da mente em uma prova. Caraca, e é muito impressionante, né? É uma prova que realmente é longa, então a gente tem que saber que em algum momento dela pode realmente, em muitos momentos podem acontecer muitos Muitos problemas. problemas. Em prova pequena ocorre, né? Mas Ocorre. assim, o risco de você desidratar no full é muito grande. Muito, O risco de você ter um desarranjo intestinal é absurdo. muito. É Não uma prova é, muito longa, tem não muita é, coisa pra acontecer. é muito longa. Cãibras. Então, assim, você tem que estar muito preparado. E mais uma vez eu ressalto a importância da nutricionista. Ela tem que calcular a tua perda, ela tem que calcular a tua reposição de eletrólitos Sim, para você não ter surpresa na prova. exatamente. E a gente nem fala muito em questão de performance, né? É questão de saúde também, Saúde, porque você terminar uma prova dessa desidratado, tendo algum problema intestinal, é muito sério. Então a sua recuperação atrasa muito. Você perde muito rendimento, você se machuca muito. Então não é questão de performance apenas, é questão de saúde. é, Então a gente não pode realmente deixar de lado. Tanto é em treinos mesmo. Se a gente ficar muito tempo ali desidratado, muito tempo sem se alimentar de uma forma correta, machuca o nosso estômago, machuca nossos músculos. Então é uma forma de saúde, de a gente cuidar da nossa saúde. Então a gente não pode simplesmente deixar, mas eu posso comer qualquer coisa, ou tá perdendo calorias. Não é assim. Então tem que saber que a nutricionista não é uma coisa que a gente pode deixar de lado para depois. Tem que ser resolvido se realmente. você vai entrar no triatlon, É, já coloca ali na tua tabela, no teu Excel, o dinheiro da nutricionista. exatamente, tem que ter. E, doutor, como foi esse sentimento ali durante a prova? Como foi mudar de cada etapa, cada transição, de uma etapa para outra, de cada modalidade? E como foi depois que o senhor chegou? Como foi a sua chegada? É engraçado que assim, é, o Iron lá em Floripa é sempre uma surpresa. Sim. Esse ano até que mudaram alguns meses e aí ficou melhor. Mas a minha prova começou a chover logo na largada. E as ondas eram imensas. Eu não tinha tanta experiência. Aham. Entrou água no óculos. Caraca. E assim, um determinado tempo da prova, eu via muitas pessoas desesperadas porque as ondas estavam muito altas Sim, e muitas agarravam nas boias. E eu só pensava, meu Deus, meus filhos e minha esposa estão lá na areia. na areia. Eu não posso morrer aqui. Eu não posso passar mal. Então, assim, e eu fui Aham. com um óculos cheio um lado cheio de água e o outro enxergando, assim. Caraca. Um negócio assim bem difícil para navegar. E quando eu saí e Aham. fui fazer a transição, no full eles permitem que alguém tire tua roupa, Sim, né? Roupa sim. de borracha. Você se joga ali no E chão aí e eu pronto. me joguei, a mulher puxou a roupa, me deu uma contratura no glúteo, Hum, que eu passei 23 minutos cara. na transição para poder aguentar sair de lá. Putz. E assim, a prova foi 100% na chuva. Caraca, tá muito frio. Um frio O corpo muito luta pra grande, esquentar. um frio absurdo, né? E assim, é uma coisa impressionante. Quando você é novato, você não está acostumado, os profissionais passam por você, parece que eles estão de moto, Sim, né? sim. Eles passam a 45 quilômetros por hora, a gente está lá a 32, no máximo 30, tentando sobreviver. E assim, a prova é muito legal, tem um visual muito bom, mas as pessoas caem,
e aí você já passa, alguém já tá ali sangrando. Então foi bem complicado. E como eu falei, quando eu fiz a primeira volta, já pedi logo um anti-inflamatório porque a dor já estava bem Uhum. grande. Fiz a transição para correr, e aí a minha esposa estava lá me esperando, né? Oi, meu amor, tudo bem? Me dá um Toragic. Caraca. Por quê? Porque realmente só quem Desespero. teve dor do trato iliotibial sabe o que é. Então, assim, mas eu consegui, olha só, o poder do teu equilíbrio mental. Eu em nenhum momento andei. Em nenhum momento. Caraca. É uma coisa que é absurda. Em nenhum momento andei. E como dizem, todo triatleta tem um mantra, né? Aham. Então meu mantra era mais ou menos assim: se eu andar, é 12 de pace. Se eu correr, pelo menos é 6, se eu Aham. trotar, né? E se eu ficar com 12 de pace, eu vou aumentar mais de meia hora o meu sofrimento. Aham. Então é melhor eu sofrer parcelado. Cara, eu não parei em nenhum momento. Caraca. Eu, s- eu corri o tempo inteiro. Foi super interessante. E aí, o apogeu da prova foi que, na hora que eu me dirigi à reta final, aí eu peguei na mão do João, né, Uhum. e tal, dos filhos, e mesmo mancando, a gente foi até onde podia Sim. ir acompanhante ali. E eu tenho até esse vídeo até hoje, assim, foi super. Caraca. Aí a gente esquece de tudo. Não tava mais doendo, não tava mais nada, você terminou. Foi muito legal. O meu primeiro Iron eu fiz em 12 horas e 28 minutos, Caraca, já foi um tempo muito bom pra uma com, com, estreia. com alguém com dor, né? Aham. Eu achei super legal também. Sim. Foi assim, foi emocionante do início ao fim. Com muita dor, com muito equilíbrio mental, né? Caraca. E aquela coisa, você fica lembrando das dicas dos técnicos. Sim. Levanta o pescoço, finge que a pessoa tá te puxando com uma corda para manter o padrão aqui da corrida, Sim. né? Aumenta a cadência. Então tem toda uma técnica para você tentar terminar 12 horas de prova. Caraca, aí é muito louco. E como foi cruzar ali a linha de chegada, o sentimento ali, tipo, pô, realmente, foi menos pior do que eu achava que fosse. Eu, o que pensou Não, ali não. naquele momento? Você começa a pensar em tudo que você passou, Flashback ali. nas baladas que você perde, na contribuição que você tem, porque se você não tiver alinhado com a sua família, Hum. você não consegue fazer triatlon, né? Sim, Então, assim, a gente começa a ver que eles estiveram lá, deram força, torceram por você, mas aquilo é só um pedaço, né? Eles toleraram você acordando cedo, acordando sim, eles ali se mexendo na cama. Eu treino em casa, no rolo Smart, e muitas vezes também corri na esteira em casa. Então, aquele barulho todo, é, esposa compra tal dieta para mim, pesa a minha dieta diariamente. Então, isso tudo vem assim num turbilhão quando você termina. Cara, eu terminei, mas olha só do que eu sou capaz, né? Então, quando você, na vida, você encara algumas dificuldades, eu sim. falei, isso aí não é nada, né? Eu Isso que eu ia completei um perguntar Iron agora. Man. Isso que eu ia perguntar agora. E como o senhor levou isso pra sua vida depois? É, eu fiquei extremamente mais disciplinado também. Eu encaro dificuldades de uma forma mais natural. Uhum. E eu encaro como se fosse uma série. Tipo, eu vou vencer, falta só mais um pouco, mas eu também não posso parar. Sim, sim. Eu levo o meu mantra. Se Uhum. eu andar, vai prolongar o meu sofrimento. Sim, sim. Então, assim, as dificuldades do dia a dia, elas vão existir, a vida vai passar. Como Exatamente. você vai Você encarar só os não pode seus ficar parado, problemas, né, no caso. como você vai encarar os seus problemas, é que vai definir quem você é, qual é o nível de Sim, sucesso que você vai alcançar. exatamente. Né? Às vezes pessoas do mesmo QI não têm o mesmo desempenho e as mesmas vitórias. Por quê? Porque uma encara seus problemas de forma Sim, catastrófica,
supervaloriza problemas, em vez de concentrar e definir o problema, Ao invés de realmente buscar resolver o resolver o problema. né? O que a gente faz é organizar o problema e resolver o problema no final. Aham, A nossa prova é o problema. Como é que eu vou exatamente. resolver o problema? Eu nado 3 vezes por semana, eu corro 3 vezes por semana, eu pedalo no sábado e no domingo, eu faço a dieta, eu durmo cedo, acordo cedo Sim. e então assim, a gente programa. É como se fosse uma programação de resolução de problema. Boa. Você arranjou um problema para resolver. Eu tenho que fazer um iron. Beleza. Como eu Problema vou você resolver? arranjou logo de primeira, né? Vou planilhar aqui, né? Sim, E, sim, na verdade exatamente. é uma planilha, né? Mas é realmente uma planilha. E assim, esses problemas aí, inclusive, são bem contínuos, né, na nossa vida depois que a gente escolhe o triatlon. Vamos um problema atrás do outro para resolver. Eu acho que Mas o isso que é é muito legal. interessante é Isso é muito legal. a gente lesiona. Sim. E aí vem o problema. Cadê? Lesionado, tu é o mesmo que não lesionado, É. né? Poxa, não quero mais. Acostumei a dormir até tarde para fazer fisioterapia. Voltar. Tu consegue voltar? Porque muita gente abandona, Sim, né? sim. Fez uma lesão, ah, não quero mais. É, Não é eu assim. acredito que essa questão de voltar, inclusive, é muito também por conta de que ele já sabe o processo para chegar onde ele estava. Então, ele já sabe o quão doloroso é para estar ao nível que estava. Por exemplo, é uma coisa que eu cheguei a pensar bastante, inclusive, por conta da lesão. Eu falei, caraca, pra voltar a correr aquele pace, eu sei o que eu vou ter que passar. Se correr, tipo, a pace de 5:30 já tá doendo, imagine voltar àquele ritmo passado. Então, acho que isso passa na cabeça de muita gente. Só que aí muita gente já desiste só por pensar isso. É, Então, acho que muita gente leva em consideração a isso também. E realmente não deve ser uma desculpa, são as pessoas que, como você falou, têm o mesmo QI, mas também, ao invés de resolver o problema, preferem ficar paradas, estagnadas ali no mesmo lugar, ao invés de resolver, né? Então, a gente somos melhores por conta disso. Não é porque ele consegue ou não consigo, é porque a gente resolve o problema. exatamente. Eu abro mão de algumas coisas, eu tenho a capacidade de chegar e resolver o Sim. problema, eu consigo negociar os meus É, horários, porque assim, não é é uma fácil, organização, né? né? Eu treino de manhã, das 4:30 às 6:10, aí eu faço o café com a esposa e tal e vou trabalhar. Às 8 horas eu tô no hospital, trabalho até 1 hora da tarde, almoço. 2 horas eu já trabalho até às 5, muitas vezes 6 agora, e 2 dias na semana até às 7. E Caramba. aí, não acabou. Eu vou treinar de novo. Uhum. Nos finais de semana, você tá exausto, né? Sim. Mas você acorda cedo e vai pro pedal. E dependendo do treino, você corre, pedala e corre. Faz Exatamente, transição. trem de E transição. no domingo tem longão. Ah, o que que tu faz no domingo? Tu descansa? Não, tem um longão. Longão de quanto? Ah, 90 quilômetros. Bora passar uma manhã pedalando Quando eu não tô hoje. no ciclo, né? Então, assim, de onde tu tira isso, Aham, né? sim, É só para você ver que o ser humano é capaz de fazer. Só sim, que ele tem que querer fazer. exatamente, Não pode se esconder, exatamente. né? Numa preguiça. Ah, eu não consigo eu ouço isso dos meus pacientes. Não consigo largar o pão. Falei, meu Deus, não tem como você perder para um pão, né? Exatamente, Você não exatamente. perde para um pão. Você está perdendo para você mesmo. Vamos lá, vamos tentar. Pois Mas é, hoje eu, eu vejo graças a muito Deus, eu assim, tenho muitos né? pacientes engajados, fazendo o treinamento Sim, que precisa, tomando as medicações regulares, alguns já até desmamando medicações porque abriram mão de muitas coisas e sim. conseguiram perder peso, fazer uma atividade física Poxa, e assim ganham em qualidade de vida. E uma coisa que é importante que a gente aproveitar o teu espaço aqui é que são pessoas, muitas vezes, o que me preocupa na performance? O que me preocupa na performance é que
muitas pessoas não se contentam só com a performance fisiológica. Eu vou treinar, eu vou fazer musculação, vou hidratar, vou comer bem e eu vou competir. Sim. E aí começam os dopings, né? E aí a gente precisa chamar a atenção com relação a isso. Isso é extremamente sério. Eu acho que a gente precisa trabalhar o eu jogo limpo, Sim, né? muito, muito. Por quê? Porque é desleal, né? Você vai para uma coisa pensando em saúde e aí você usa drogas que não te trazem saúde, trazem performance, mas não te trazem saúde. Segundo, você tá aí concorrendo a uma vaga, você tira muitas vezes uma vaga para o mundial de pessoas que treinaram e estão limpos, Sim. né? E um desses dopings é o anabolizante. E o anabolizante, é preciso deixar claro, ele não aumenta só o músculo, ele não melhora só a recuperação muscular, né? Ele vai criar adaptações musculares lá no coração. E, e eu recentemente estive em Minas Gerais apresentando um trabalho sobre um estudo de caso que, inclusive, era meu paciente, que ele começou o uso de anabolizantes aos 18 anos Caraca. e, e é aquela coisa, você nunca quer só aquilo, você quer mais. Então começou a sobreposição de medicações, de esteroides anabolizantes, e uma sobreposição que incluía não só os anabolizantes bioidênticos, mas como não bioidênticos, e chegou a um ponto que ele fez um quadro de insuficiência cardíaca aguda. Caraca. Graças a Deus a gente conseguiu convencê-lo, ele internou, a gente tratou, um processo bem complicado e grave, mas ele abandonou, né, o uso, hoje treina e está super feliz. E uma coisa que eu achei super interessante que eu ouvi da esposa dele: doutor, o senhor ganhou um paciente, eu ganhei um marido novo. Por quê? Porque não é só o músculo, não é só a adaptação cardiológica. Uhum. Existe a parte psiquiátrica da droga. Então, nos deixa mais agressivos, né? Os usuários ficam mais agressivos. Então, ela disse que ele hoje era um outro marido para ela. Caraca. Esse caso foi super interessante. Então, assim, a gente conseguiu e existem duas vertentes, né? A vertente de que é possível e a maior parte dos pacientes recupera, mas existe a vertente que diz que o risco de não recuperar também é muito grande, Sim. né? Então, o ideal é, vamos jogar limpo, né? Exatamente. Isso no Exatamente. triatlon é uma verdade, né? Exatamente. Então, prestar atenção nos pré-treinos, muitas afetaminas, uma quantidade muito grande de cafeína, né? Não digo que não use, mas use com orientação do nutricionista. Anabolizante, prestar atenção, veja o que você está fazendo. Se você tem indicação médica, faça. Se você não tem indicação médica, veja com outros olhos e estude o que você quer. Sim, Se sim. você desejar esse efeito, ok, né? Mas não é isento de lesões. Sim. E quais são esses riscos para a parte cardiológica? O coração, ele faz uma hipertrofia, né? Uhum. Só que a hipertrofia acontece de forma desordenada. O músculo, ele cresce desordenado. E aí, com a hipertrofia, ele também vai gerar fibrose. Sim. E aí começam algumas adaptações, diminui a complacência, o relaxamento. E quando ele fica um pouco mais rígido, o coração esquerdo, ele começa
a crescer cavidades que são de menor pressão. Então, o átrio esquerdo aumenta. E o átrio esquerdo aumentando, ele está mais sujeito a fazer arritmias. E aí, assim, o rosário da desgraça é cada vez maior. Eu não vou nem assustar, né? Porque senão eu só quero dizer que, assim, precisa estar avaliado pelo Sim, cardiologista para que ele possa te orientar sobre os riscos e você esteja ciente daquilo que você está fazendo. sim, exatamente. E jogar limpo. Esse é o Joga principal limpo. ponto. Joga Eu limpo. jogo limpo. Sempre. E, doutor Anderson, é, já teve que. Pra galera entender, o senhor já teve que aplicar isso, aplicou alguma vez? Ou como algum paciente ou alguém pode saber se está tendo alguns sinais de que pode estar com algum problema no coração durante alguma atividade física? É interessante isso. É importantíssima essa pergunta. Eh, eu tenho vamos conversar sobre exemplos. Eu estou tendo uma performance, Uhum. né, e aí, do nada, eu começo a perder performance, perder qualidade do treinamento. Eu estou ficando mais cansado com a mesma carga que eu não ficava cansado. Entendi. Isso é um sinal que você precisa ser avaliado pelo cardiologista. Se você tem e hoje todo mundo treina com Garmin, né, e quem não treina, treina com alguma outra marca, você começa a avaliar a tua frequência cardíaca, né. Então, tem atletas que disparam muito a frequência cardíaca, né, Sim. e geralmente o atleta bem treinado, principalmente aquele com bom condicionamento físico, ele não tem uma frequência tão alta mesmo no pico do esforço. Então isso é uma coisa a se acrescentar. O atleta é diferente do atleta amador, né, e que não busca tanta performance, porque o atleta, ele tende a não sentir as arritmias. Ele sente que a frequência está alta, mas ele não sente que aquilo está palpitando excessivamente, Sim. né. Ele acha que ele tomou algum produto que pode estar taquicardizando e tal. Mas isso é importante, você acompanhar o teu raciocínio ali, né, tá lá no Garmin, no Strava, você tá fazendo aquele treino e tem 140 de média. Do nada você começou a 160 de média, eu acho que tem que ser avaliado. Antes eu tinha uma performance adequada e agora eu estou cansando. Outra performance. Eu acho que se a gente gravar esses 2, eu acho que já são de suma importância, entendeu? Boa. Boa. Tanto a palpitação, o disparo da frequência cardíaca e a perda de performance também Já é um já é um sinal altíssimo sinal de é um ser sinal de alerta, avaliado, é né? um red flag, é. Boa. E mudando um pouquinho de assunto, para conhecer um pouco mais sobre o senhor. Você é pai, marido, médico e também atleta, triatleta. O que você espera que seu exemplo inspire nas pessoas que estão à sua volta? Eu quero que eles vejam, né, que a gente consegue ser tudo isso, né. A gente consegue administrar o nosso tempo, ser um profissional que cuida bem dos seus pacientes, cuida bem do seu trabalho, buscar sempre a qualidade, mas isso não é em detrimento à tua família e não é em detrimento à tua qualidade de vida. Uhum. Isso tudo tem que estar dentro de uma caixinha, né, pra gente ser a geração que vai chegar lá com 90 anos extremamente ativo, né, produtivo, né, que vai curtir a nossa aposentadoria de uma forma legal, adequada, e vamos curtir nossos netos de uma forma ativa, Sim. que não seremos o vovô que está na cama, que tem extremamente tontura quando levanta, que tem dificuldade para andar, para ir para uma cozinha. Que nós sejamos pessoas fisicamente ativas, com ótima mobilidade, lógico, com morbidades bem controladas, Sim. né?
e, e que sejamos inspiração para as outras gerações, que as outras gerações vejam na gente um exemplo a ser seguido, porque é aquela coisa, o exemplo arrasta. Então eu já Certeza. tenho um filho que malha, o João já nadou, aí ele já joga bola. Então, assim, tá dentro do cenário Uhum. a atividade física. Sim. Provavelmente aquele pai sedentário, mãe sedentária, vai ter um filho que não tá tendo inspiração e ele só se tiver um outro motivo Uhum. para ir para o esporte, Muito mais né? forte, né? Ou o pai coloca e ele gosta e tal. Mas é muito melhor quando você é o exemplo. Sim, sim. Acaba sendo meio que criando uma rotina natural na vida da É, família, né? Então, eu levo isso em consideração também, porque, pô, minha família toda já veio do esporte, então pra mim foi muito natural também entrar nesse meio e hoje em dia estar atuando como atleta também. E tem algum momento específico numa prova ou numa consulta que te fez pensar, é por isso que vale a pena eu viver assim? é, na prova eu acho que não. Eu sou muito meio maluco assim na prova. Eu tô ali, tô concentrado, tô sempre marcando da frente para ir Hum. buscar, aquela coisa do vou buscar Competitivo. aquele, depois vou buscar o outro, vou buscar, se for possível, né? Lógico. Na minha vida cotidiana, no consultório, eu acho que até tem relação com o que eu já tinha te falado. Sim. Eu tenho muitos casos que se eu tivesse na pele deles, eu diria, eu poderia ter escrito uma história diferente. Uhum. Então, assim, eu tô escrevendo a minha história agora para eu não ter que me arrepender e escrever lá no meu caderno, eu deveria ter feito diferente. Caraca, que legal. O que você diria para um profissional da saúde que vive um dia puxado e acha que não dá tempo de cuidar do próprio corpo? Eu diria o seguinte, realmente o dia puxado, ele é extenuante. E o que eu aprendi somando ciclos e mais ciclos de Ironman, que a gente não é uma máquina. A gente precisa suplementar algumas coisas. Quando o colega diz eu não tenho energia, pode ser verdade. Mas entre ele não ter energia e ter se alimentado direito, ter uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de fibras, uma quantidade de proteínas adequada, Sim. ele ter feito algumas suplementações como NAC, como magnésio, algumas suplementações podem mudar essa perspectiva. Entra no esporte, encontra esse cenário, só de você se sentir mais jovem, se sentir ativo, você já vai ter mais energia. Aí você vai estar mais exausto, porque o treino é muito puxado. Mas aí você vai descobrir que existem suplementações adequadas para a Sim. gente conseguir fazer tudo isso. Eu Eu sou um cardiologista que, assim, trabalho muito. Eu tenho 2 consultórios em paralelo. Faço exames continuamente. Como falei, treino de manhã e à noite. E muitas vezes eu estou exausto, né. Mas uma pequena mexida na dieta, um ajuste na suplementação, já me deixa melhor para eu conseguir fazer essa rotina. Boa. Então, assim, primeira coisa, encontra um nicho que você goste, seja tênis, seja natação, seja futebol, e faça, porque assim, não faltam motivos para você melhorar. Não adianta você viver de muitos plantões, você ter carros caríssimos, né? Sim. E assim, se você não tiver saúde, Não né, poder usufruir você não vai disso, usar né? isso tudo, né? Eh,
assistimos aí alguns colegas doentes morrendo precocemente. Por quê? Porque estavam escrevendo errado. Uhum. E muitas vezes eles não tiveram nem a chance de escrever. Eu poderia ter feito diferente, Cara, né? sim. Tem uns que nem essa chance tem. Então, assim, mas eu vejo muitos colegas já mudando essa perspectiva. Eu vejo galera da Uro, né? A galera da cardio mesmo, a galera da gastro. São inúmeros, né? Ortopedista mesmo. Sim, Então, assim, tem vários colegas já mudando essa perspectiva. Porque é um novo status, né? Que deveria ter sido sempre. O exatamente. status. Qual é o teu status? Ah, é a casa que tu mora? Não. Eu tenho saúde, eu faço esporte, eu tenho muitos amigos, a gente conversa sobre o esporte, a gente sai para falar e às vezes nem bebe muitas vezes, né? Ou bebe muito pouco. Atleta se diverte, né? É bom saber E disso. treino no outro dia. Mas geralmente ele treina e 10 horas da noite ele tem que estar em casa, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que essa coisa tá mudando. Isso é bom, né? Isso é bom. A Mudando gente tá mudando muito. pro bem. Ó, finalzinho, a gente sempre faz um ping-pong. Aí eu pergunto, se eu tento responder aí o mais rápido O mais rápido possível. possível, tá Beleza? ótimo. Comigo. Provas dos sonhos. Ah, eu quero fazer Kona. Essa eu já imaginava. Essa aí eu já imaginava. Eu falei, pô, essa aqui é fácil. Isso aí é qualquer triatleta Qualquer que é triatleta quer, né? triatleta quer ir pra Kona. E qual parte da prova mais te desafia? Natação, bike ou corrida? Ah, natação. Eu não sou que nem você, não. Eu sou que nem 99% é a natação. Natação. Pré-treino favorito? Ah, o meu pré-treino favorito é extrato de beterraba. Pô, aí é bom. É bom. O meu eu iria também em um que é um shakezinho que a minha nutricionista tinha ensinado, que é bater beterraba, espinafre, uva roxa e suco de laranja. Aí toma. Muito bom isso aí também. Antioxidante com vasodilatador. Boa, é muito bom. Treinar cedo ou à noite? Os dois. Mas por quê? Porque não dá para correr e nadar de manhã. Aham. Não dá para pedalar e correr no... Aí tem que, Então você tem que tem que dividir, né? distribuir. Tem que Isso aí. distribuir. Qual o seu próximo desafio? Aracaju, novembro, dia 30. Boa. Uma frase que te guia. Mas eu não tenho muita frase que me guia, não. A gente vai usar o seu mantra aí, então. Então, usa o mantra. Se trotar é 6, se andar é 12. Boa. Para um bom entendedor, essa frase já basta, porque dá pra gente colocar na nossa vida, né? Como a gente falou, não adianta se lamentar. Você tem que ir lá e resolver. E, doutor, a gente até falou sobre essa questão agora do pré-treino favorito. Antes de a gente realmente ir pro final e tal, o que que você acha sobre os pré-treinos? Eu acho que um pré-treino bem colocado e com o tempo adequado, eu acho que ele é necessário. Só que eu acho que a gente tem que discernir assim, porque muita gente que vê Uhum, não é do ciclismo, não é do endurance. sim. Tem muita gente que só malha e tal. E talvez a gente não precisasse tanto de L-carnitina, anfetaminas, uma dose cavalar de cafeína. Então, assim, eu acho que se eu tivesse que te dizer, o que que tu acha do pré-treino? Conversa com a nutricionista de confiança, que Uhum. ela vai te dizer muito bem o que que tu tens que fazer. Sim, sim. Isso daí eu confio. Eu acredito também nessa questão sobre o pré-treino. Eu acredito que talvez a gente não. O pré-treino ele veio muito para a questão também de disposição, não que ele não tenha outras funcionalidades. Mas hoje em dia a galera usa muito por questão disso. Pô, eu tô meio fraco, vou tomar um pré-treino. Então, eu acho que a alimentação, uma boa alimentação no seu dia a dia, não apenas uma alimentação antes do treino ou a noite anterior, mas uma alimentação bem regrada
É é, exato. lhe Pode traria substituir essas isso. coisas. E outra Exato. coisa, a gente começou a falar no podcast da coisa mais importante. Acho que o melhor pré-treino que existe, a qualidade do teu sono. Exatamente. Eu tenho um exemplo, assim, bem claro. Quando eu não tenho uma qualidade boa, eu tenho muita dificuldade de treinar de manhã, assim, Hum, aqueles 10 primeiros minutos. sim, Quando sim. eu tenho uma boa qualidade, É batata. outro treino. É outro treino e eu não perco tanto tempo naquela coisa do, peraí, vou me arrumar, vou no banheiro e tal. E eu vou te falar, existem medicações que te melhoram a qualidade do Hum, sono, sim. né? E eu uso muito isso para meus pacientes. Eu falei, como é que tá a qualidade do sono? Tá ruim e tal. Você trabalha dormindo? Eu falei, tá, vamos trabalhar isso aqui. Melhor pré-treino é uma noite de sono. Mas isso é real, não dá pra negar. O som resolve tudo. Quase tudo. Mas resolve tudo. Então, Anderson, doutor Anderson, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Eu acho que não só eu, mas a galera inteira já realmente lhe conhece agora, praticamente aí por inteiro. Mas lógico que não teve muito tempo para lhe conhecer realmente aos poucos passos que o senhor deu durante toda a sua vida, tanto no esporte quanto na sua vida profissional. Mas já fica um convite aqui para uma próxima vez, porque eu acredito, inclusive a gente sempre procurou bastante sobre isso. Eu vivi atrás de uma pessoa assim, do seu estilo, que, que consegue colocar tanto a parte cardiológica, que é super importante. A gente sabe o quantas pessoas hoje em dia, no nosso mundo esportivo, eu digo no geral, que estão sofrendo, tipo, vamos dizer, apagões durante alguma atividade física e vindo por falecer por conta de um cuidado da saúde mesmo, tipo procurar um cardiologista, procurar fazer alguns exames de rotina. Então, são coisas que realmente a gente pode tentar evitar o máximo possível. Então, eu acredito que temos muito e muito ainda a conversar. Então, já fica um convite aqui para uma próxima vez a gente realmente poder abranger um pouco mais sobre tudo isso. E então fica o convite agora e também fica a palavra com o senhor para o senhor despedir da galera, dar um conselho para ele. A gente sempre pede para os convidados dar um conselho final. Então É, fica aqui à pô, sua eu disposição. quero agradecer, eu achei muito massa esse convite e eu achei bem legal porque foi um dia que eu tive livre e calhou da gente ser convidado e, e eu sempre assisti o podcast, achava super legal. E assim, eu acho que precisa ressaltar a importância da avaliação pré-participação. A cardiologia, ela tem desde o eletro, teste ergométrico, eco com estresse, angiotomografia de coronária, score de cálcio de coronária, ressonância cardíaca. Então nós temos propedêutica armada para te avaliar, né? Não só as pessoas que têm história familiar, né? Deixar sempre claro, pessoas que têm história de morte súbita na família, essas pessoas principalmente precisam de uma avaliação pré-participação. Mas todas as outras precisam, né? Não deixar para gente ficar vendo nas redes sociais ou na TV pessoas que resolveram do nada fazer atividade física ou passaram mal ou até mesmo morreram em atividades físicas. Ter noção de que o esporte é uma progressão, você prepara o corpo para um desafio. Não ultrapasse barreiras, né? Se o teu esporte escolhido existem passos a seguir, dê os passos. Você vai evitar lesão, você vai evitar complicações e você vai evitar que você fique depois sem treinar e frustrado e abandone a atividade física e se torne sedentário depois porque você quis pular etapas. Eu acho que isso é extremamente importante. Estou super feliz por ter participado aqui. O Rainer e a família inteira são pessoas que eu gosto muito e que cresceram muito e inclusive alguns pacientes que querem fazer atividade física, eu encaminho, mostro
o Instagram, né, do Frankney, e de outros colegas das assessorias para que eles possam. Eu só não quero ninguém sedentário. Eu preciso que os pacientes façam atividade física. Sim, isso aí. E vamos pra cima. E então, doutor, para quem quer saber onde te encontrar, como ele encontrar, onde se consultar com o senhor, pode deixar seu contato, seu arroba aí para a galera poder entrar em contato. Então, eu sou médico no Hospital Santa Júlia. Esses exames que eu já falei, né, de avaliação pré-participação, todos nós temos, e alguns até exclusivamente são do Santa Júlia. O 98221-2019, você consegue acessar os nossos secretários e marcar uma avaliação. E nós estamos à disposição para avaliar atletas e não atletas e futuros atletas. Assim, a gente deseja que todos os pacientes sejam. Boa! E a gente vai ficando por aqui, mas de verdade, procurem o Dr. Anderson Telles antes de começar qualquer atividade. Como eu havia dito, não é realmente da boca para fora que eu tô dizendo isso. Eu conheço o Dr. Anderson há muito tempo e realmente eu vejo o quanto ele se dedica e o quanto ele é realmente uma pessoa que tem essa energia boa. E eu sei também o excelente profissional que também ele é. E como a gente sabe, ele é uma excelente pessoa. É exemplo para todos nós. Vocês podem ver pela mesa aqui recheada de medalhas e não são qualquer medalhas. Então, de verdade, obrigado, doutor Anderson Teles, pela sua presença aqui. Fico muito feliz. Já fico com o convite para uma próxima vez. E Pronto. obrigado aí, R2 Ideias, ao Portal Foco no Fato, por estar proporcionando esses convidados incríveis a virem aqui, a gente poder entrevistar, conhecer um pouco mais, conhecer um pouco da história de cada um deles. Eu sempre fico muito feliz de poder entrevistar. Então, obrigado ao nosso câmera Abraão também, que está por trás da câmera. Então, obrigadão de verdade a todos vocês. Ficamos aqui e até o próximo episódio. Vamos pra cima. Valeu!